Bom, gente, um bom dia para vocês. Eu sou o professor Alzey, professor da FEUC, e vamos resolver a questão 27 do ENAD de 2014. Essa questão trata sobre números complexos. Veja, os números complexos possuem diferentes representações, tais como algébrica, geométrica e trigonométrica. Então ele coloca, explicando muito rapidamente, a forma algébrica. A forma algébrica: todo número complexo é colocado de uma forma A mais BI, onde esse A é um número real e o B é um número real. É interessante a gente observar, né? Por exemplo, eu tenho aqui um número complexo. Veja, o A é 2 e o B é 3. Mas eu poderia ter também um número complexo quando esse A é 0, por exemplo, menos meio de I. Então, o A é 0 e o B é diferente de 0. Eu poderia ter um Z3 cujo B é 0. Se o B é 0, eu tenho aqui, vamos pensar num A real, raiz de 2. Veja que todos eles podem ser escritos com essa cara. Veja que esse aqui é exatamente raiz de 2 mais 0i. Então, é importante dizer que todo número real ele é complexo. Então, o conjunto dos reais, o conjunto dos reais, ele está contido no conjunto dos números complexos. Bom, e aí essa é uma forma chamada forma algébrica. A forma geométrica, ela é uma forma, né, que você pode estar enxergando aqui na representação no sistema. Esse eixo horizontal é o eixo chamado da parte real, a parte imaginária. Então, quando eu olho aqui para um A, que é a parte real, veja, isso aqui é chamado parte real. E esse B, que é a parte imaginária, nós temos aqui um A mais o BI. Então, interessante aqui a gente colocar, né, porque a gente não disse, esse I é a unidade imaginária, que é a raiz quadrada de menos 1. Então, por conta, não é possível no conjunto dos números reais nós termos, não podemos encontrar a raiz quadrada de menos 1, daí tá, essa construção, né, conceitual dos números complexos, reconhecendo a raiz quadrada de menos 1 como uma unidade que a gente chamou de I. Muito bem. E essa representação é uma representação geométrica, onde esse ponto é chamado afixo do complexo, e representa exatamente um número complexo num sistema, que poderia também estar representado assim, em forma de AB. Na realidade, isso você pode ver como um vetor. Tá? E aí, olhando na forma vetorial, você pode chegar na forma que ele chama aqui trigonométrica. Vamos imaginar que esse vetor, que é o vetor AB, onde aqui é a parte real, aqui é a parte imaginária, e o módulo desse vetor, que é o comprimento desse segmento aqui, que representa o vetor, que se você olhar isso aqui é um triângulo retângulo. Então, essa hipotenusa, né, ao quadrado é exatamente essa medida ao quadrado, que são os quartetos ao quadrado, e o nosso ρ, o valor absoluto, é a raiz quadrada de A2 mais B2. Então veja que podemos encontrar o módulo do vetor fazendo a raiz quadrada dos quadrados, da soma dos quadrados da parte real e da parte imaginária. Bom, isso aqui desenvolvendo um pouquinho mais, trazendo algumas lembranças de números complexos. Agora, é importante observar, né, aqui também, existe um ângulo aqui, ó, que é o ângulo que o vetor faz com o eixo dos reais. E olhando para esse triângulo retângulo aqui, ó, isso aqui é um triângulo retângulo, da trigonometria você sabe que o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e você tira que o A é ρ cosseno de θ. Então veja que nós temos o A como ρ seno de θ. Certo? Daqui, se você pensar aqui no ângulo aqui, ó, né, é evidente que eu estou pensando no θ, isso aqui é o complemento dele. Né? Mas o que a gente acha aqui, por exemplo? Se eu pegar
a projeção do Rho em cima, sobre o eixo dos imaginários, certo? Então, o nosso B é Rho seno de θ, tá? O nosso B é Rho seno de θ. Quer dizer, o que a gente tira aqui é que o seno de θ é B sobre Rho. Quer dizer, quando você olha para o seno de θ, né, ele é exatamente o B sobre Rho. Quer dizer, o B é o cateto oposto sobre Rho. Então, olhando para o seno de θ, é B, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Assim como o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, a partir daqui, você chega que B é igual a Rho seno de θ. Então, você tem A, Rho cosseno de θ, B, Rho seno de θ. Escrevendo na forma algébrica, se o teu A é Rho cosseno de θ, mais o B é Rho seno de θ, certo? Que multiplica aí, às vezes é melhor a gente escrever assim, Rho cosseno de θ mais I, coloca aqui, para não confundir, para não ficar o θ aí junto, e representamos aí a forma trigonométrica do número complexo, tá certo? Então, fizemos aqui, e é evidente que ele coloca que o Rho é maior ou igual a zero, por uma questão que o Rho é o valor de medida, é o módulo do vetor, é o valor absoluto. E aí vamos às questões que ele coloca, os 4 eixos. Ele diz assim, a forma algébrica dos números complexos é a única representação presente nos livros didáticos do ensino médio. Isso é falso. Quem estudou no ensino médio, vocês que estão fazendo curso de licenciatura, sabem, né, estudam, utilizando o livro do ensino médio, vocês observam que lá tem tanto a representação da forma algébrica, como da forma trigonométrica, como da forma geométrica. Então isso aqui é uma questão, é uma afirmação falsa, né? Vou botar aqui um F de falso. Bom, historicamente os números complexos surgiram na tentativa da resolução de equações polinomiais de segundo grau, com discriminante negativo. Isso aqui, gente, é falso. Tá? Embora muitas vezes, quando a gente trabalha lá no ensino médio, a gente apresenta resoluções de equações de segundo grau para exatamente mostrar os números complexos, quando o discriminante é negativo, historicamente, então, os números complexos não surgiram a partir da resolução da equação de segundo grau. É evidente que quando estávamos resolvendo lá, por exemplo, na Idade Média, né, quando os números negativos começam a surgir, os números negativos surgem aí a partir, tomando força a partir do ano zero. Mas eles se depararam, sim, mas não tiveram, o gênio, a genialidade não tentou dar continuidade a essas questões, né? Quando a raiz quadrada era de um número negativo, o radicando era negativo. Só os italianos, Cardano, Del Ferro, né, esses matemáticos aí dos anos de 1300, né, eles, ao resolver a equação de terceiro grau, ao se depararem com raízes, por exemplo, de quadradas, né, raiz quadrada de número negativo, é que eles vão na busca das suas resoluções, das suas soluções, e aí sim começam a estudar, ou desenvolverem os números complexos. Não é isso? Então, isso aqui é falso. Então, muito perigoso esse item aqui. Bom, o ensino da forma trigonométrica dos números complexos facilita a compreensão do significado geométrico da operação da multiplicação de complexos. Rotação de pontos, vetores. Eu tinha até já colocado isso aqui antes, né? Na hora que eu escrevi, fui pensando, a rotação de pontos, ela exige um pouco da gente. Agora, é importante dizer que a forma trigonométrica, há uma grande compreensão, tanto no produto, como na divisão, como na radiciação, principalmente na radiciação, onde a radiciação, quando você tem essa visão geométrica, facilita muito. Na multiplicação, né, há uma facilidade também, há
uma compreensão do significado geométrico da operação da multiplicação de complexos. Por exemplo, você tem uma situação, vamos colocar assim, você tem um z, que é 2, colocando na forma trigonométrica, cosseno de 30 graus mais i seno de 30 graus, e olhando isso como vetor, né, um z1 e um z2, vamos pensar assim, um z2, se eu tivesse aqui um 3 cosseno de 45 graus e seno de 45 graus, e quando eu penso no produto de z1 vezes z2, né, eu posso estar fazendo aqui, só já colocando de forma mecânica, o produto dos módulos, que multiplica o cosseno de 30 graus mais 45 graus, mais i seno de 30 graus mais 45 graus. Então essa questão aqui, ó, né, 2 vezes 3, 6, cosseno de 75 mais i seno de 75, aí me leva exatamente o resultado desse produto. Então na divisão também nós temos, né, nós podemos ver geometricamente, isso facilita sim. Então a questão 3 ela é verdadeira no sentido que há essa facilitação, né? Tanto no produto, como na divisão, como na radiciação. No item 4, ele coloca assim, a cada número real corresponde um número complexo. Então ele diz que cada número real corresponde a um número complexo quando θ é igual a zero. Aqui é interessante, vou só pensar um pouquinho aqui. Vamos imaginar que o nosso z seja zero. Porque o zero também é um número real. Então se o z é zero, certo? Eu posso ter, quando eu penso no z0, que é exatamente o ponto que está aqui, ó, que é o 0 mais 0i, 0 mais 0i, esse cara é o zero, o módulo dele é zero. Tá? O vetor nulo, o módulo é zero. Então eu teria 0 cosseno de θ mais i seno de θ. Então necessariamente aqui eu posso ter qualquer θ. Por quê? Porque ao multiplicar por zero vai dar zero. Então nessa situação o θ poderia ser zero, mas poderia ser qualquer valor que eu queira. Então, por conta disso, né, nós podemos dizer que isso aqui é falso. Então, nessa questão, fazendo essa análise, tá, a única afirmação verdadeira é a afirmação 3. É isso, gente. Resolvemos, então, a questão número 27 do ENAD 2014. Até a próxima questão.